Altíssimo Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque nós estamos aqui em boas circunstâncias. Um pouco dos seus filhos que vieram para te louvar, para agradecer ao Senhor por todos os benefícios recebidos, mas principalmente para ouvir a tua palavra, Senhor. E neste momento peço que perdoe as nossas muitas faltas e que teu santo e bom Espírito venha ser o nosso professor neste momento. O mesmo que inspirou os profetas a escreverem as tuas palavras, ó Deus, venha clarear a nossa mente para que possamos compreendê-la, para que possamos recebê-la com carinho. Assim como nosso irmão disse, se mantermos conscientes, atentos, nós vamos permanecer na tua presença. Esse é o nosso desejo e cremos que é o desejo do céu também. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Pelo jeito tem um pessoal viajando, né? Está no Geraldo Veloso, amém. Louvado seja Deus, né? Queridos, eu trago uma mensagem que não posso dizer que é simples, mas eu posso dizer que é conhecida. E uma das características de ter alguma conhecida, né, uma mensagem já conhecida, todos têm ciência disso, é que nós precisamos levar a sério, né? Quantas vezes uma mãe fala para a filhinha: cuidado, filha, cuidado com a rua. Você avisa uma vez e deixa para lá, ela já sabe como é que é. O tempo todo, olha lá, né? Então, baseando nesse o tempo todo que é dito para uma criança: cuidado, meu filho. O Senhor Deus tem também para nós uma mensagem. O tempo todo, Ele está nos avisando, amém, irmãos? E a nossa humildade de receber essa palavra diante do Senhor é muito importante. Alegra o céu, alegra o Pai, né? Alegra o Senhor Deus. Eu queria convidar os irmãos para a gente abrir a nossa Bíblia, mas antes um pouquinho da abertura da palavra, eu quero destacar aqui uma pequena experiência do lado do nosso pastor. O pastor esteve lá no Novo Horizonte e ele explanou um pouquinho, né? Nós somos uma família, né, irmãos? Então, aquelas dificuldades que nós vamos encontrando, nós nos abrimos com os nossos irmãos. Amém? E ele não foi diferente. Então, ao estar conosco, ele mostrou um pouquinho da dificuldade do ministério dele. Eu faço uma pergunta, irmão: ganhar uma alma, trazer para cá, uma, duas, é fácil ou difícil? O que vocês acham? Fala mais alto. Difícil, né? Então, você acha que mas o pastor é pastor, né? E ele disse que ficou muito triste. Ele tem ficado triste com algumas situações. Porque o inimigo das nossas almas, ele não dorme, irmãos. Ele ataca, constantemente atacando. E vocês sabem disso, por isso que eu digo que a mensagem é conhecida. Né? Lá em 1 Pedro 5,8 diz que ele anda em derredor, bramando como um leão, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar, irmão, para estraçalhar, para eliminar, para destruir. Lá em João 10,10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir, irmãos. Veja bem, um ladrão chega e faz uma barbaridade, mata a pessoa e rouba a carteira dele. E tá bom, né? Já matou a pessoa, já está lá. Ele larga lá e vai embora, né? O diabo ainda tem mais uma outra coisa que ele faz: ele destrói. O prazer dele é destruir. E a destruição, irmãos, que ele consegue chegar, é quando a pessoa vai virar cinza para a eternidade. Isso é terrível, irmãos. Se a gente parar e pensar um pouquinho, você fala: poxa vida, o negócio é sério.
eu não posso brincar muito não, né? Então, irmãos, algumas ovelhas são mais fortes um pouquinho. Por quê? Porque não são muito novinhas. Então, a ovelhinha pequenininha, ela é frágil, né? Pode cair, pode ser desviada, pode não ter muita noção das coisas, e é por aí afora. Mas uma ovelha já mais idosa, ela já sabe acompanhar o seu pastor, ela já sabe acompanhar o rebanho, não é? E talvez uma pequenininha não tenha essa mesma habilidade. E assim é nós que viemos para a igreja. Tem pessoas chegando na igreja. Tem pessoas entrando na igreja pela primeira vez. Uma ovelhinha que está vindo para se tornar nossa irmãzinha e se preparar para o reino do céu. Então, quem sabe o grau, não sei se é assim que a gente mede, né? O grau de fé, de esperança e tal, talvez ainda está pequeno, né? Mas uma pessoa que já está mais madura, que está mais na igreja, já tem um pouco mais de resistência. Mas de vez em quando se abala, de vez em quando entristece, de vez em quando às vezes dá vontade de pular fora do barco. Isso acontece demais, irmãos. Se não aconteceu com você, glória a Deus, aleluia. Porque dentro da igreja, durante o tempo que eu estou na igreja, desde 91 por aí, eu já estava acompanhando essa família. Então, durante esse tempo todo, eu tenho visto pessoas mais fortes, mais fracas, pessoas que pularam do barco, né? Que não estão conosco mais, irmãos. Então, as pessoas entram, as pessoas saem, as pessoas, sabe? E o que traz uma pessoa para a igreja é a fé que ela recebe, amém? Ela vem por fé. Por que você está aqui hoje? Um pequeno exercício da nossa fé, né? A nossa esperança, não é isso? É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu deixei, né, minha esposa lá longe, vim para cá e eu quero estar aqui. Dividir a palavra com os irmãos. Pela fé que eu tenho. Pela alegria de divulgar essa palavra. Amém. E o pastor, então, ele deixou bem claro que ficou muito triste. Mas ele continuou lutando. E depois já veio uns raios de luz para ele, mostrando alegria, né? Recuperando ovelhas que estavam a ponto de se perder para lá. Então, irmãos, esse é um perigo que eu corro, que você corre, e que não tem bom. Veja bem, quem estava reclamando e quem estava, não é reclamando, quem estava expondo os seus problemas, é o nosso pastor. Agora veja bem, a gente olha para o pastor como uma pessoa forte, né? O líder, não é? É nosso líder. Ele tem por obrigação estar na frente de todo em qualquer circunstância. Isso é uma mentalidade que passa aí e as pessoas concordam. Realmente, ele é o nosso líder, né? Qualquer dificuldade, não, mas o pastor joga tudo por cima dele, é ou não é? Mas ele é ser humano, irmãos. Ele é um eu e um você em carne e osso. Você entendeu? Ele é frágil também diante do Criador. E ele precisa dos cuidados das nossas orações, precisa disso. Há um conselho maravilhoso na palavra de Deus, eu gostaria de convidar agora os irmãos para a gente abrir a Bíblia, no livro de Judas. Livro lá antes do Apocalipse, né? Judas. Aí nós vamos abrir aí no capítulo 3. Amém, irmãos? Amém? Não tem capítulo 3, irmãos. Né? É o versículo 3 e 4 que nós vamos ler aí para frente. Esperar os irmãos sintonizarem, porque é muito importante nós frisarmos bem este assunto. É dever cristão pelejar pela fé, irmãos, olha só. E diz assim no verso 3 em diante: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação,
foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, veja bem, aí nesse versinho está dizendo que a fé foi entregue uma vez por todas. Às vezes a gente lê o texto, né, e tal, volta lá, e pronto, e não medita muito, ou quem sabe, não, eu já entendi, eu tenho que batalhar pela fé e tal. Mas tem um detalhe, ó, ele diz que essa fé é entregue uma vez por todas. O que significa isso? Que vai entregar uma vez só, não é? Eu te dei a fé uma vez por todas, não é isso? Aí você creu, você acreditou, porque o que é a fé? Né? O que significa isso? É você acreditar, você crer naquilo, não é isso? A fé é a certeza das coisas que se esperam, não é? A convicção entrou na pessoa. Então, desde que a pessoa já está convicto daquele assunto, daquela mensagem, pronto. Não tem jeito de você pôr de novo essa mesma convicção. Ela já está convicta. Então foi entregue uma vez por todas, irmãos. Eu achei isso muito, muito interessante. Aí tem um conselho que fala assim, que é para nós batalhar por ela. Opa, então eu tenho que zelar, né, da fé que foi me entregue. Sabe, queridos? Nós precisamos ter um zelo especial pela fé que uma vez foi entregue para nós. Pela nossa salvação, um zelo. Por isso. Efésios 2:8, irmãos, fala da salvação. Vamos abrir aí? Efésios, capítulo 2, e o versinho 8. Fala assim, ó. Porque pela graça sois salvos mediante o quê? Mediante a fé. Olha só. Nós somos salvos quando nós exercemos a fé, irmãos. Aquilo que o Senhor Deus deu para nós de uma vez por todas, como está escrito lá em Judas. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas, né? Então, pela fé é que nós caminhamos, que nós andamos pelas obras que Ele preparou para que nós, os salvos, andássemos nela. Muitas pessoas às vezes procuram essas obras no intuito de, quem sabe, conquistar alguma coisa de Deus. Mas não é bem esse o objetivo. Nós vamos caminhar por essas obras, por sentirmos pela fé que nós estamos salvos, amém? É esse o objetivo. Então isso é o quê? É uma reflexão daquilo que nós aprendemos o tempo todo aqui. E o Senhor Deus tem um prazer especial de estar repetindo isso para nós. O povo de Deus, irmãos, ele não pode reclamar, né? Falta de oportunidade para aprender algo sobre esse assunto, sobre a fé, sobre a esperança, sobre a salvação, sobre o plano completo. Ele não tem razão nenhuma para reclamar falta de oportunidade, porque esse evangelho do reino é pregado para testemunha todas as nações. Então todos receberam uma oportunidade de exercitar a fé, de exercitar, de trabalhar para que a fé fique cada vez mais forte. E é muito fácil dela ser apagada, sabe, aquele desânimo, aquela vontade de ficar em casa, um sofazinho confortável, quem sabe o tempo começou, né, agora está muito calor, outra hora está muito frio, outra hora está chovendo, outra hora vai chover ainda, mas qualquer coisa para ficar lá. Isso pode ir apagando. Vou só hoje, ou não vai ter problema, fica hoje, fica amanhã, e não vem se alimentar da palavra. E Jesus falou que nós vivemos da palavra, é ela que dá vida, né?
não é só de pão, só de arroz e feijão, mas de toda a palavra. E alimentar-se de toda a palavra está cuidando da fé, da esperança que está lá dentro de nós. Sabe, irmãos, é bom demais. É bom demais quando nós vamos na igreja e ouvimos alguma coisa que a gente já até tinha ouvido, mas ouvimos de outro ângulo, de outra maneira, e aquilo nós absorvemos, sabe? A Bíblia diz que a palavra de Deus dita a seu tempo, ou seja, naquele momento em que o Espírito Santo preparou nós para receber ela, é como maçãs de ouro em salvas de prata. Olha só, o escritor parece que não achou algo mais bonito para escrever a respeito da palavra de Deus do que isso, né? Ela é fornecida como maçãs de ouro em salvas de prata. Oh, queridos, é o máximo que ele conseguiu para apresentar a palavra de Deus, né? De maneira atrativa, de maneira que as pessoas recebam bem, com carinho. Então, o povo não pode reclamar de falta de oportunidade. Vamos para o livro de Romanos agora, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Vamos ler agora do versinho 16 em diante. Diz assim, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Sabe, irmãos, de vez em quando a gente pensa isso, né? Porque será que as pessoas não cedem, não dá um passo para vir para a igreja, para apreciar a palavra? Mas isso é porque em nós tem um dom especial, que é o dom da fé, que já está atuando lá dentro de nós. Então a gente gosta de vir na igreja, não é? É bom você vir, você encontrar os amigos, você receber a mesma palavra, ver que várias pessoas concordam com aquilo. É bom, irmãos, isso é gostoso. Mas outras pessoas parece que não apreciam. E os pregadores se desdobram, né? Para tornar atrativa a palavra do Senhor, de maneira que essas pessoas venham também para aprender a gostar da palavra do Senhor. Aqui fala assim, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, como é que nós podemos fortificar a nossa fé, a nossa esperança? É continuar ouvindo as pregações, é continuar recebendo a palavra de Deus em nós. Cada vez que nós estudamos, cada vez que nós ouvimos, vai fortalecendo a nossa esperança, a nossa fé vai desabrochando em nós. Nós vamos acreditando um pouco mais. É verdade o que nós pronunciamos aqui. Essa menina pregou lá outro dia, e ela me falou, ela falou para nós, né? O Espírito de Deus falou nela para nós. Por que somos tão tímidos, né? Por que parece que incomodar uma pessoa que, quem sabe ela está numa outra igreja, não é isso que você pregou? Mas você fica tímido, né? Poxa, ele também tem a Bíblia, ele tem a fé dele lá, eu não quero incomodá-lo, e também não é muito confortável isso. Ela explicou dessa forma, que ele foi encaixando, realmente é assim mesmo. Ou seja, Deus está dando um conselho para nós, dentro daquilo que nós entendemos, daquilo que nós estamos familiarizados com aquele pensamento, com aquela maneira de ser. Eu perguntei agora há pouco, é fácil ou difícil trazer as pessoas? Todo mundo falou, difícil, é muito difícil. Por quê? Porque é difícil mesmo. É porque nós somos tímidos, é porque não dá coragem, é porque está faltando alguma coisa em nós. E esse exercício da fé precisa levar nós para isso, para este lado, de ser falar com mais intrepidez, chamar mais atenção. Mas eu não tenho dom, eu não consigo pregar, e não sei o que tem, e tal. Irmão, nós já ouvimos muitas mensagens.
Nós já ouvimos muitos conselhos aqui dentro da igreja, né? Em palestras, em pregações. Nós temos ótimos pregadores que têm falado conosco, têm orado, buscado do céu. Tá vendo? É dever nosso, irmãos. É dever nosso, não é, minha irmã? É. E outra coisa, por que ela disse assim, hoje eu entendi que eu tenho que falar? É porque a fé vai amadurecendo, vai se tornando mais firme, mais sólida. Hoje já está mais difícil de você rejeitar essa ideia. Não, você já está acolhendo ela. Você realmente concorda que outras pessoas precisam de ouvir isso. Eu cheguei nesse ponto com aquela pregação sua, né? De pensar desta maneira, que as pessoas precisam de entender que há alguma coisa errada. Sabe, irmãos, não é, depois eu fiquei pensando, não é tão difícil. Faça algumas perguntas para a pessoa, pô, mas que legal, como que é lá, né? Que vocês acreditam lá? Deixa a pessoa falar, ele vai falar um monte, porque lá na minha igreja nós temos essa razão, não concordamos com isso, por causa disso, abre espaço, né? Num papo assim, numa boa, amigável, né? Acontece, só que a gente tem uma certa reserva, é ficar no comodismo, no conforto, eu não vou mexer ali porque aquilo lá vai me dar problema, é tipo assim, e nós deixamos de exercitar a fé, a esperança que há dentro de nós. Aí o verso 18 fala assim, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Olha aí, eu estou falando, né? O evangelho é pregado a todo mundo, por toda a terra. Então, não tem desculpa, irmãos. E as suas palavras até os confins do mundo, olha lá. Pergunto, pois, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Da igreja, né? Pois já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e eu vos provocarei a ira. E Isaías mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. De vez em quando eu lia isso aqui e ficava assim mesmo, como que é? Revelei-me, pensando no Isaías. Como se o Isaías estivesse falando assim, olha, eu me revelei por quem não estava perguntando por mim. Mas depois aí a gente medita um pouquinho. Quem foi que falou de Jesus para nós? Será que foi uma curiosidade nossa, do nada, perguntar por Jesus? Não foi, irmãos. Alguém despertou a nossa curiosidade. Não é? Não tem como a pessoa perguntar para alguma coisa que ele nem sabe que existe. Não tem como eu fazer uma pergunta sobre um assunto que eu não conheço nada dele. Eu não sei perguntar. E assim quanto a Deus também, só perguntamos, só conhecemos até onde nós conhecemos o Senhor Jesus, o plano da salvação, o Evangelho e tal, porque Ele foi revelando para nós. Numa pregação, por eu estar ouvindo, por alguém me despertar por um lado, despertar por outro, é igual nós estamos fazendo aqui agora. O assunto da fé, da esperança, para esses irmãos tudo aqui, ele é muito simples, mas você para e começa a pensar, ele tem um fundamento especial, porque é pela fé que nós esperamos Jesus voltar, amém, irmãos? É pela fé que nós estamos aqui agora, é pela fé que eu não entro em desespero quando eu penso que a minha mãe está lá no cemitério, você, seu paizinho lá no cemitério, é pela fé que nos anima a esperar e ter alegria dentro de nós, porque nós vamos encontrar com eles, amém, irmãos?
É pela fé, irmão. Então essa fé é um dom especial que Deus deu, não é para um só. O Espírito distribuiu para todos nós a fé. É um dom especial, porque uns têm dom de cantar, outros de pregar, outros de curar, outros para ser pastor, outro, né? E por aí afora. Vários dons que vai se adaptando mais a cada um, mas a fé não é para todos nós. Todos precisam exercitar a fé. É do membro mais novinho daqui até o mais idoso. É daquele que tem menos estudo, até o nosso pastor que tem que fez teologia, por aí afora, foi preparado para dirigir a igreja, até a ele. É pela fé que temos que trabalhar. Sabe, irmãos? Aí, vamos ver aí, no mesmo capítulo, eu disse aí, que assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Aí, volta aí para o versinho 13. Chega nesse ponto onde eu estou falando, Versinho 13, do capítulo 10 de Romanos, fala assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só se invoca o nome do Senhor em verdade, em espírito de verdade, quem exerce a fé. É só pela fé que nós clamamos ao Senhor, não é? Senão fica da boca para fora, fica, sabe? Há experiências na Bíblia de alguém que queria ver Jesus, teve desejo de falar com ele, mas chegou a tal ponto que ele provou que não acreditava, que queria só ver se era verdade, mas que não importava para ele, não recebeu com carinho. Pois nós vamos ver isso. Fala assim, o verso 14: como, porém, invocarão aquele que não creram? Aí, como é que nós vamos invocar aquele que nós não acreditamos nele? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Aí, é o que eu disse agora há pouco. Como é que eu vou fazer uma pergunta a respeito de um assunto que eu não sei nada e nunca ouvi nada? Se não tivesse ouvido falar de Jesus, como que nós íamos clamar o nome do Senhor Jesus? Não tinha como. Então essa fé é um dom especial. É um motivo de alegria para cada um de nós. Continuando, fala assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão despertar para a fé se não tem quem prega? Aí começa a chegar em nós de novo, Os pregadores, Os que vêm aqui, que Jesus, que entendeu a mensagem, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. É para todos nós. Não tem esse, nem aquele. Aquele que não fala, não, mas eu não sei pregar, mas convida a pessoa para ir lá ouvir Jesus, pronto. Já pregou para ele. Lá na nossa igreja, lá embaixo, tem uma mulher que foi chamada na igreja para comer uma sopa. Está lá até hoje. Amém, A pessoa que convidou não tinha nada para falar para ela. Falou, não, mas está distribuindo uma sopa lá, mas é uma delícia. Vai lá com a gente. Só isso, irmãos. E ela dá testemunho disso até hoje. Vocês conhecem a irmã Rossel? Está lá conosco. Então, não dá para pregar, não. Chama a pessoa para cá para ouvir a palavra de Deus. Não é? Pronto, é simples. Simples de tudo. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que andam, dos que anunciam as boas novas. A formosura do pregador é considerado, formoso os passos que conduz as pessoas, que vai atrás das pessoas para trazerem para a igreja. Que coisa linda que é isso. E eu quero participar disso, e convido os irmãos a participar também, amém? Irmãos, eu recebi uma mensagem que eu achei assim tão interessante, e tão curtinha, em tão poucas palavras, eu aprecio. Eu não sou de falar muito. Se eu falar isso lá na minha igreja, pessoal, Mas é o seguinte: na criação, para e pensa, olha que pensamento legal. Na criação, o Senhor Deus criou os céus, criou a terra, A terra, o mar, fez separação, o mar para cá, e a terra para cá.
E depois ele pede para que a terra produza árvores que dá fruto, né? Com semente, não é isso? Tá. E nas águas, que tenha peixes, né? Os animaizinhos lá da água, tal. Aí, e nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Amém, né? Não tem dificuldade, não precisa ir lá no Gênesis mostrar isso para nós, porque nós já sabemos que é assim. Tudo bem. O que acontece, irmãos, se a gente tirar a árvore que está na terra e separar ela da terra, pôr ela longe assim, do alto? Morre, não é? A árvore morre. O que acontece se a gente tirar o peixe lá de dentro da água e pôr ele no seco? Morre, não é? Aí sobrou só nós. O que acontece conosco se separar-nos de Deus? Morre. É por isso que está escrito assim, para um rapaz que queria seguir Jesus, e disse que ia sepultar o seu pai, ele falou, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então está cheio de pessoas perambulando por aí, sem o dom da fé, ou seja, está morto, está separado de Deus. E aí a gente olha para os nossos queridos e reconhecemos o final dessa história toda, como que vai terminar. Quando foi extinguido o pecado e pecador, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Aí nós pensamos, o quanto essa mensagem é séria, o quanto precisa levar outras pessoas a despertar para a fé, né? E essa fé é um dom que vem de Deus, irmãos, mas Deus quer contar comigo e com você, para despertar a fé em outras pessoas, e nós somos realmente tímidos. Tem pessoa que fala assim, não, mas eu não sei pregar. Eu venho aqui pregar, porque já acostumei com os irmãos, né? Nós estamos aqui, é uma família, a gente se conhece e tal. Então dá uma certa tranquilidade de pregar aqui para nós. É ou não é, Aline? Você também prega e tal, né? Mas de repente fala assim, Aline, não, agora hoje você vai pregar lá num clube e tal, aí para pessoas que você nunca viu, para os delegados, para os não sei quem lá, tal. Dá um impacto em nós. Aí, mas se tivesse jeito de transferir isso para outra pessoa, era bom, né? Não, irmãos, mas tem uma maneira que faz com que nós tenhamos coragem. É quando desperta o que a lição está falando, o amor em nós, pelas almas, pelas pessoas. Quando realmente eu acreditar nessa mensagem, de que há salvação e perdição. E que eu entender que para mim estar salvo, eu tenho que estar exercitando a minha fé. Porque a fé faz parte da salvação. É a certeza, é a fé. Então precisa despertar em outras pessoas. Mas eu não consigo, não dá para mim e tal. Falta só amor, irmãos. Pregar numa praça não é fácil. Alguém dizer que é fácil, porque já treinou muito. É ou não é? Numa praça pública, você não sabe quem vai estar lá, quem vai vir, nem nada. Eu não acho isso fácil. Mas conta-se uma história, irmãos, de uma mulher que estava pedindo um auxílio, com uma menininha pequenininha assim do lado, e pedindo auxílio ali para comprar leite para essa menina e tal. Ela estava ali, muito pobrezinha, com a sua roupinha bem modesta e tal, estava ali, e meia tímida, com vergonha de pedir ajuda para as pessoas. Mas o que motivava ela a pedir com muita vergonha, é porque tinha que tratar e cuidar da sua menininha. Mas aí teve alguém que chamou o conselho tutelar, e que deveria tomar aquela criança, porque aquela criança estava na rua, junto com ela,
e não tinha os cuidados necessários, porque a mulher não tinha onde deixar. Uma situação que as pessoas olhou e achou que aquilo não estava certo, então chamou o tal do conselho tutelar. Aí chegam as polícias lá e tal, e já para fazer esse recolhimento da criança lá no meio da rua. E essa mulher foi perdendo a sua criança, porque eles foram levando, né? Não, moço, mas eu que cuido dela, e eu que sou a mãe. E foi clamando, e foi indo, e foi dando um desespero nessa moça, nessa mãe. Mas é minha filha, você não pode me separar dela. E começou, e foi dando uma eloquência nela. Daqui a pouco ela estava gritando, desesperada, me ajudem, é minha filha, eu preciso de cuidar dela, eu sei o remédio que ela usa, eu não sei, e foi clamando. Daí a pouco tinha uma grande multidão diante dela. Por quê, irmãos? Por que ela chamou a atenção de tantas pessoas? Por que saiu aquela timidez, aquele negócio, aquela coisa toda? Porque ela acreditava que ela precisava estar com a sua filha. E porque ela amava essa filha. Fala, né? O amor foi a força, né? O motivo que levou ela a se tornar como uma pregadora assim, que chamou a atenção de todos que estavam na praça. Com gritos, com maneira de falar, de comunicar, ela queria a qualquer custo estar com a sua filha. Aí nós amamos os nossos queridos também, né? E o Satanás está levando pessoas todos os dias. E nós sabemos que nós amamos essas pessoas. Aí acontece duas coisas. Ou nós não acreditamos no que nós dizemos que acreditamos, ou não há um pingo de amor pelos nossos queridos. Tem duas alternativas. Qual delas será? Uma vez o Israel me falou um negócio que cabe muito bem aqui. Flauzino, o evangelho é coisa fininha. Legal, né? De ouvir? É coisa fina. Por quê? Porque tem esses detalhes. Nós precisamos salvar os nossos queridos ou não precisamos? Precisamos. É pessoa que nós amamos ou não é? Nós amamos tanto que deixa ela à vontade, não chama, deixa ela ir, ela está indo para o inferno, mas deixa, eu amo ela tanto. Que amor é esse, irmãos? Então, irmãos, nós precisamos de orar pelo exercício da nossa fé, da nossa esperança. E isso não tem outro caminho, precisamos de estar orando por isso. O tempo vai me castigando ali, ó. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem Lucas 23. Lucas, no capítulo 23. Aqui em cima, irmãos, no verso 8, eu vou ler rapidinho, para dar tempo da gente contar alguma coisa disso. Fala assim: Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois há muito queria vê-lo, e por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo e fazer algum sinal. Veja bem, ele ouviu falar, e muitas pessoas ouviram falar de Jesus. Mas olha a reação dele: vê-lo fazer algum sinal. Vamos ver se é verdade, né? Se a gente descer mais aí, vai falar assim, ó: e de muitos modos interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes, os escribas ali presentes, o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele. Fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Sabe, irmãos, diz que os próprios demônios, estando brigando entre eles, em raiva, em ira, um com o outro, de repente se ver alguém
que está, buscando a Deus, eles se unem para poder tirar aquela alma do caminho do céu. E esses dois homens aqui retratam isso muito bem, Herodes e Pilatos, porque eles se reconciliaram, mesmo estando inimigo. Era inimigo, mas no caso de condenar o Senhor Jesus, tornaram amigos, Depois aí para baixo vem dando mais testemunho, irmãos. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, autoridades e povo. Quem que estava reunidos, irmãos? Olha, os sacerdotes, autoridades e povo. Ou seja, será que esse povo nenhum estava fazendo exercício da fé, irmãos? Como está dizendo ali? Ou esses líderes religiosos, essas autoridades, esses sacerdotes, o que eles estavam enfiando na cabeça do povo a ponto de condenar o Senhor Jesus? Qual que era a mensagem que ele tinha para aqueles dias? Não é igualzinho nós hoje falamos que Cristo foi preparar um lugar e tal, e Ele vai voltar para nos buscar, não é a mesma mensagem? Mas naqueles dias eles falavam assim, eis que a Virgem conceberá, dará luz um filho, e chamará o nome de Emanuel, quer dizer, Deus conosco. É o que está lá em Isaías, é a mensagem que eles tinham, mas e aí? O que eles estavam fazendo com essa mensagem? Aqui diz que os sacerdotes, a autoridade e o povo, todos estavam reunidos no mesmo objetivo. Ou seja, então, o que estava guiando o rebanho ali, os líderes religiosos, ele estava desvirtuando todo mundo, irmãos. E hoje, nos nossos dias, quantas ideias que tem a respeito da volta de Cristo, só esse assunto. Como que ele vai vir? A respeito da morte, quantas ideias que tem por aí, irmãos. Aí, são todas a mesma? Não. Um outro assunto é sábado ou é domingo? Domingo é uma coisa, sábado é outra. Mas e aí? Quantas ideias que tem por aí e as pessoas cultivam ela? É por isso que ele está falando assim, olha, exercite a sua fé. Isso que você acredita, procura assim comprovar cada dia mais, para a sua fé ficar mais firme, ficar mais vigorosa, cheia de vida. É isso que ele está falando para cada um de nós. Sabe, queridos, nós hoje acreditamos que ele foi preparar um lugar. Mateus 3,12. Mateus 3, versinho 12. Olha a mensagem que João estava pregando na ocasião que Jesus começou o seu ministério. Olha lá, Mateus capítulo 3, versinho 12. Fala assim, 2, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizia, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem que João Batista estava pregando. Mas aí no 4, verso 17, o próprio Senhor Jesus, olha aí, quer ver? 4, versinho 17, fala assim, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, essa mensagem de que está próximo, ela está próximo, cada dia mais próximo. E cada vez está escoando o nosso tempo. E as notícias que nós vemos aí, pelos meios de comunicação, são terríveis que está acontecendo pelo mundo afora. E isso precisa despertar a minha fé e a sua, a minha e a sua esperança. Então, queridos, vamos ouvir e viver a mensagem de João e de Jesus. Vamos ver a mensagem de João e de Jesus? Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. O meu tempo ali, ele escoou, mas o Senhor Deus, na infinita misericórdia, vai fazer você sair com esta mensagem na mente. Marcos, capítulo 1, e o versículo 14 e 15, olha, diz assim, depois de João ter sido preso, o João que pregava essa mensagem, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Amém, irmãos? Irmãos,
De vez em quando há uma mensagem dela, arrependei-vos. Como é esse arrependimento nosso? Será que a gente sente a necessidade do arrependimento? Arrepender é algo, irmãos, que dói, que machuca. Puxa vida, por que eu fui fazer aquela determinada coisa? Mas por quê? Sabe, pesa a consciência, irmãos. Mas será que a gente faz isso diante do Criador? E nós só podemos fazer isso se realmente nós estivermos exercitando a nossa fé. Se ela for real, se ela for de verdade. Então, querido, se essa mensagem fala alguma coisa com você, continue orando pelo Espírito Santo para que amplie um pouco mais, né? Porque o tempo não dá para nós. E também não tenho todas as respostas. Sou um ser humano, um irmão de vocês, do mesmo jeito, tem as mesmas dificuldades. Mas nós precisamos do auxílio do Criador para vencer, né? Para viver, para arrepender, para manter esse Evangelho dentro de nós. Pensando que o Evangelho é o poder de Deus para salvar aqueles que crerem. Ou seja, aqueles que exercitarem a fé. Amém? Vamos ficar de pé comigo. Irmãos, pela fé, nós vamos concluir, se Deus quiser. Pela fé, nós precisamos que o Senhor Deus nos conceda a graça de não achar difícil trazer uma alma. Mas o nosso próprio pastor mostrou essa dificuldade. E nós somos ovelhas. Certa vez, numa reunião, um pastor falou assim, ovelha é que gera ovelha. Então a responsabilidade continua sendo nossa, amém? Vamos ajudá-lo em oração, em busca, e procurar ver se a gente consegue produzir mais ovelhas para a honra e glória do nosso Deus. Altíssimo Deus, o tempo na Tua palavra passa rápido, Senhor, porque nós amamos, porque nós queremos explanar o máximo, porque nós queremos que todos compreendam, Senhor, mas é só o Teu Santo e Bom Espírito que pode tocar o nosso coração e fazer com que nós possamos sair daqui reavivados, com o desejo ardente de conduzir as almas todas para o caminho do Senhor. Amado Deus, nos ajude, nos prepare para o encontro com o Senhor, mas ajuda nós a levar outras pessoas também, os nossos queridos, para estar junto com o Senhor na eternidade. Nós acreditamos nisso, porque o Senhor revelou isso para nós. Muito obrigado. Dai-nos uma boa noite, leva-nos em paz, dai-nos uma semana alegre e feliz na Tua presença. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.